Boa noite. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui, né? Bagunçado. Não, tirei até meu brinquinho. Vou dar um minutinho pro pessoal acabar de entrar, pra gente começar, tá, gente? Eu tô deixando tudo no jeitinho aqui. Uhum. Então, vamos lá. Uai, que nós tentou entrar aqui, eu não estava conseguindo entrar na sua aula, não. Ah, eu mandei o link errado. Ah, achei que era eu. Não, eu que mandei errado. Aí eu vi que algumas pessoas tinham entrado, mas naquele outro link lá, aí tem que colocar para gravar, tem que ficar aceitando um aluno entrar toda hora, aí não era meu link, não. Aí eu fui e tirei, Ah, tá. mas fui eu que errei mesmo. Vamos lá, né? Hoje nossa aula é rapidinho. Ontem, então, a gente estava falando, né, de tanato, né, de tanatologia, que é o estudo aí da morte e do morrer, né, para quem não estava aqui na aula ontem. É também a nossa última matéria, né, do primeiro módulo, né, daqui a pouco vocês já estão aí no segundo, no final do mês que vem, né, vocês já estão passando para o segundo módulo. Então, é a nossa última matéria até lá, tá? Então, ontem nós falamos sobre tanatologia, nós falamos sobre os estágios do luto, né? Aí agora a gente vai ver um pouquinho da tanatologia como uma profissão, tá? Como uma profissão que é uma profissão mesmo, né? Tem a profissão de tanato. Então, ontem a gente falou um pouquinho do estudo da morte e do morrer, né? E hoje a gente vai falar sobre tanatologia policial, né? E da medicina legal. Tanatologia, né, policial é o profissional de nível superior, né? Com formação em qualquer área do conhecimento. Então, para você ser um tanatologista policial, você pode ter qualquer curso superior, tá? E aí você tem que ser aprovado, então, num concurso público, né? Para integrar o quadro aí das carreiras de da polícia judiciária. Então, eu posso ser formada em psicologia, eu posso ser formada em enfermagem, posso ser formada em geografia, história, tá? Qualquer profissão de nível superior, tá? Então, né? Qualquer nível superior com formação em qualquer área do conhecimento, aprovado em concurso público, né? Então, para ser um tanatólogo, você precisa de ser concursado também, tá? E aí se integra aí as carreiras da Polícia Judiciária. Este é o responsável, dentre outras atribuições, né? Por ser breve, observação do local da morte e da cena do crime, né? Então, a pessoa vai investigar, das condições em que se encontra o cadáver, breve apontamento das informações acerca das circunstâncias da morte, pelo transporte e guarda do corpo do local da morte até o Instituto de Medicina Legal, recebimento e guarda do cadáver no laboratório de tanatologia e, consequentemente, realização do exame tanatológico, né? Necroscópico, sob supervisão direta do médico perito legista. Então, gente, tem que ser uma pessoa que vai gostar dessa área, né? Porque não dá para falar assim, não, eu não estou com emprego aí, apareceu essa oportunidade que estou indo. Porque, por exemplo, para mim não daria. De jeito nenhum. Mas tem gente, né? E não é pouca gente, não, é muita gente, é um concurso, tem concurso público para isso, e é um concurso que às vezes ele é concorrido, tá? Em determinados lugares, principalmente cidades grandes, né? Não é
acha a gente assim tão fácil também para... Não acha a gente tão fácil, é aqueles que acham, né, eles querem ingressar nessa carreira pública para poder ter aí um salário melhor. Então, assim, quando tem, né, eles investem mesmo nessa questão do estudo e do concurso público, tá? Então, apesar de não ter tantas pessoas assim para concorrer uma vaga, por exemplo, né, porque é algo bem específico, os poucos que têm, né, eles se juntam para concorrer àquela vaga, então fica algo concorrido. Então, tem essa parte aí, né, da tanatologia policial, tá? Que vai trabalhar mais essa questão da investigação ali, junto com a investigação do crime, guardar o corpo, fazer exame de necrópsia do corpo, a estado de conservação desse cadáver, tá bom? Então, essa é uma parte aí para também, né, de trabalho aí que cabe a gente, né? Quem interessar pela área. A tanatologia médico-legal, né? A tanatologia médico-legal é a parte da medicina legal que estuda a morte, ou melhor, as suas causas, debruçando-se para tanto sobre o morto e as suas repercussões na esfera jurídico-social. O entendimento de que o cadáver guarda valiosas informações, né, sobre sua morte, tais como causa, momento, circunstância, até mesmo motivação e autoria, é fundamento para a tanatologia médico-legal. Visível no ditado, né? O cadáver fala. Um dos objetivos principais da tanatologia médico-legal, portanto, é estabelecer o diagnóstico da causa da morte, no que o campo jurídico busca a determinação das hipóteses de homicídio, suicídio ou acidentes. Quando a gente fala, né, tem esse ditado aí que a gente fala que o cadáver fala, é nesse sentido de entregar algumas pistas, algumas provas daquilo que pode ter acontecido com ele, tá? Então, a gente sabe hoje, né, a questão da medicina legal, uma pessoa, por exemplo, o quanto que o corpo fica enrijecido é para determinadas situações, né, o quanto de sangue é derramado, por exemplo, né, numa maca lá do médico legal, por exemplo, né? A gente sabe que isso também é por uma determinada função, se o corpo escurece muito rápido, né? Se tem perfurações. Então, isso tudo vai ser visto aí na medicina legal, tá? Tem o médico, né, legista, e aí depois também tem, né, os tanatologistas, tem os peritos, tem os auxiliares, tá? Que vão conseguir identificar e fazer aquela cena ali, né? Seja de crime, ou seja de uma questão da morte, vai desvendar uma questão da morte, tá? Geralmente, né, tem algumas mortes que elas são investigadas, mas não no sentido de que é um crime, mas às vezes é porque a família quer saber qual que é a causa, né? E aí precisa, às vezes, de fazer essa perícia, né? Eu tenho uma conhecida, né, que ela perdeu a mãe dela, morreu de morte natural, parece natural não, né? Acho que ela teve um infarto, por exemplo. E aí e só estava ela e o namorado em casa, aí o namorado da mãe dela foi embora, e aí depois ela veio a falecer, tipo assim, de madrugada. E aí a causa da morte, né, foi infarto, segundo o médico. Porém, que o médico falou, olha, quer que faça, né, a necrópsia, quer que olha, porque, né, assim, como ela já tinha recebido esse rapaz, não sei, pode, né, pode ter sido envenenada, pode ter sido qualquer outra coisa acontecido, assim, né? E aí a menina falou que não ia ficar mexendo nisso e tal, e pronto. Então, assim, mas poderia ter sido investigado também a causa dessa morte, sabe? E aí a medicina legal que faz essa parte, tá? Junto com os tanatos aí. O amor pela vida, né, ressalta aí muitas vezes na negação e no medo daquilo que é certo, né, que é a morte. O fato que todos nós, né, vamos morrer é tão natural quanto o nascer e o crescer. Porém, a ideia de finitude provoca no ser humano a não aceitação desse episódio e o leva a lutar pelo sonho da imortalidade.
Existe uma grande dificuldade do ser humano em geral, né? E particularmente do profissional de enfermagem lidar com a morte. O medo é a resposta mais comum diante da morte. Nenhum ser humano está livre desse medo, né? E todos os outros medos que temos estão de alguma forma relacionados a ele. E acaba que tá, né? Então, se a gente fica doente, a gente fica com medo de quê? De ficar doente e morrer, né? Se a gente fica... esse final de semana, né, eu falei com meu marido assim, oh, pelo amor de Deus, eu fiquei vendo um negócio lá de Fantástico, lá do Lázaro, agora eu tô até com medo de ficar dormindo e esse homem aparecer, né? Brinquei assim com ele. Mas assim, por quê que a gente tem medo, né? Por quê? Porque ele traz essa ideia de morte. Olha, se chegar perto dele, né, um assassino, então vem a questão da morte. Então, os nossos medos estão ligados a essa questão da finitude, né? A gente ainda não sabe muito bem como lidar com isso, né? Principalmente aqui, né, nós brasileiros, né, às vezes tem outras culturas que conseguem lidar melhor com isso, algumas religiões conseguem lidar melhor com isso, né? Mas fato é que a grande maioria não consegue. Ainda é muito incômodo para a gente pensar nessa questão da finitude, né? A gente cresce, nasce e morre, né? Como qualquer outro ser vivo, né? Desde planta, animais, qualquer pessoa, né? E a gente não tem isso com a gente, né? A gente quer esse sonho aí da imortalidade, né? A gente não está preparado para o fim, né? Ao receber um paciente, né, sob a sua responsabilidade, o técnico em enfermagem faz de tudo para que este tenha seu estado de saúde recuperado. Quando se trata de alguma doença crônica, principalmente em fase terminal, torna-se mais fácil para encarar e aceitar o processo de morte. Porém, quando a pessoa é acometida, né? Acometida, levava seu curso de vida normal e, de repente, a surpresa, né? Todos se surpreendem juntos, tornando mais difícil o papel do enfermeiro, né? Principalmente se é algo que não é esperado, né? Então, assim, se você vai trabalhar, você cuida lá de uma determinada ala, você sabe que aquele paciente está ali, que ele está melhorando, aí no outro dia você chega para trabalhar e você descobre que ele teve uma evolução clínica lá, né, do quadro dele, ele não sobreviveu, por exemplo, né? Isso vai chocar a equipe, né? Principalmente nós, profissionais aí da saúde. Então, assim, a gente carrega isso com a gente, sabe? É muito difícil, tá, gente? A gente ficar separando, por isso que a gente tem que ter esse cuidado mesmo com o outro, né? É a mesma coisa que a gente faria com a família da gente, aquela sensação assim, olha, eu fiz tudo que eu pude, né? Para depois a gente não ficar com aquele sentimento de remorso, tá? Kubler-Ross, em seu livro sobre a morte e o morrer, ressalta as fases vivenciadas por uma pessoa em seu processo de morte, sendo que esses estágios, né, podem ou não aparecer em ordem cronológica, e alguns indivíduos não vivenciam, né, todos, ou vivenciam o mesmo estágio mais de alguma vez, que a gente falou ontem, né? Dos 5 estágios do luto, né? Tem gente que não vivencia todos, tem gente que vivencia um ou outro, tem gente que vivencia todos os estágios, tá? A diferença básica entre as pessoas em geral e os profissionais da área da saúde, né, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos, é que na vida destes a morte faz parte do cotidiano e pode se tornar sua companheira de trabalho diária. Um ambiente hospitalar, a gente sabe que nasce gente todo dia, mas a gente sabe também que morre gente todo dia, né? E a gente não, eu estou falando que a gente não pode acostumar com isso. Achar, é só mais um, né? Não pode. É mais um que tinha uma família, que tinha pessoas que gostavam, né? Dessa pessoa, ele era amado por alguém, tá? Então, nunca, gente, no dia que vocês acostumarem com essa ideia, né? Aí eu acho que a gente deixa de ser um profissional bom, tá? Então, é acolher mesmo, ter esse olhar, né? A gente só não pode levar isso para dentro da gente, porque senão a gente vai ficar com doenças psicossomáticas aí depois, né? Saber que aquilo que é do outro, mas o apoio a gente pode dar, tá?
Segundo Kovacs, né, em seu livro Morte e Desenvolvimento Humano, o relacionamento do sobrevivente com o morto influencia no processo de luto. Relacionamentos carregados, né, de hostilidade, ressentimentos e mágoa são mais difíceis de serem elaborados. Então, quanto mais, né, eu tenho esse sentimento, às vezes, de eu não perdoei, eu não converso com essa pessoa, e aí, às vezes, acontece alguma coisa, né, vai ser mais difícil ainda depois de elaborar esse luto, né, se é alguma pessoa próxima a mim, do que se eu resolvesse isso em vida com a pessoa, tá? Ontem a gente até brincou aqui, né, de que a gente não deixar, né, as coisas para depois. Se tem alguma coisa para falar, para fazer, né, que sejam feitas enquanto é tempo, tá? Enquanto a gente tem vida, enquanto as pessoas estão vivas, tá bom? Existe uma grande falta de preparo das equipes de saúde no ambiente hospitalar, né? Isso permite e explica um ambiente solitário e frio das unidades de terapia intensiva, onde muitas vezes os doentes terminais morrem sem a chance de dizer uma palavra aos que amam, e sem que estes lhe ofereçam qualquer conforto emocional, pois estão preparados para cuidar do corpo físico, procedimentos técnicos que são essenciais ao cuidado e prolongamento da vida. Existe também um curso, né, que se faz para poder atuar aí no ambiente de unidade intensiva, né, UTI, porque são muitos aparelhos, então uma pessoa que trabalha lá, né, o técnico de enfermagem que trabalha lá, ele tem que ter uma experiência, ele tem que fazer um curso básico, assim, que faça, às vezes, online, mas precisa de conhecer esses aparelhos de uma UTI, sabe? Para poder depois manusear lá, porque não adianta nada falar assim, formei agora, vai lá para a UTI, se você não sabe mexer nos aparelhos, né? Não vai ter como. Então, assim, a gente sempre fala, né? Essa questão desse ambiente, ainda mais do TI, que não tem a família ali próximo, né? Que só pode ir. Eu acho que agora eu nem sei como que está sendo por causa de questão de pandemia, mas antes, né? Você tem ali os horários, são os horários reduzidos, né? Então, assim, o paciente tem pouco contato com a família. E pacientes em unidade intensiva, gente, de tratamento de unidade intensiva, de UTI, são pacientes que muitas vezes eles não estão nem conscientes, tá? Se já está numa UTI, né? É porque, assim, é o máximo não é máximo de nível, mas é como se fosse, assim, quase o último estágio ali do hospital, né? Que você tem internação, você tem leitos, e aí quando você chega na UTI, você é o máximo de cuidado, ali a pessoa vai ficar mais atenta a você, tem mais profissionais junto com você, né? Então, assim, você é assistido perto, então, assim, são pessoas que realmente estão precisando daquele cuidado ali de 24 horas mesmo, assim, de olhar, né? E o outro, às vezes, está mais tranquilo. Então, se já está numa unidade de intensiva, já é um paciente mais crítico, vamos pensar assim. E a maioria deles não tem a consciência, tá? Então, por isso que às vezes as pessoas, os profissionais, por isso que eu também, né, na verdade, eu acho importante a questão da gente ter essa consciência aí da psicologia, né, porque não precisa ser um psicólogo para você acolher, qualquer pessoa pode acolher, né? E aí que a gente tenha essa ideia do acolhimento também do paciente, tá? Eu já contei para vocês o caso, né, que mesmo o paciente em coma é um paciente que ele vai muitas das vezes ter noção daquilo que está acontecendo em volta dele, mesmo ele não abrindo o olho, né? Mas são pacientes que estão escutando o tempo inteiro. Então, assim, ter esse cuidado mesmo, sabe? Com esse paciente, tá? Principalmente aí para tentar trazer um conforto, né? Um prolongamento da vida dele. Ou então, pelo menos, eu falei com vocês, né? Que tem uma morte digna, né? A principal função, então, do técnico de enfermagem, né, é de assistir o doente, promover a sua recuperação e ajudá-lo a fazer o que não tem condições de realizar só, né? Torna-se, né, de fundamental importância a boa relação entre o técnico, o enfermeiro e o paciente, tá? Pois muitas vezes esse profissional é a pessoa mais próxima do doente, que cuida de suas necessidades básicas e também simboliza o elo entre este e a família, né? Tentando aí, tendo que lidar aí com os sentimentos dos parentes, as dúvidas e temores.
Promover o cuidado, né, a pacientes terminais, mantendo-os limpos, confortáveis e sem dor, é uma das tarefas mais difíceis. Manter o equilíbrio próprio e promover o apoio emocional a outros constitui uma tarefa árdua. No curso de enfermagem, né, são enfatizados esses aspectos técnicos e práticos, mas há pouca ênfase em questões ligadas às emoções. E aqui está a referência do nosso trabalho, tá? Dessa parte, né? Da aula de hoje, do trabalho da aula de hoje. Então, é Cielo, tá? E núcleo do conhecimento. Então, gente, voltando aqui. Então, tem pouco dessa questão desse olhar mais humano, sabe? Eu acho que uma das coisas, puxando aqui a sardinha para o meu lado, né? Como diz o outro, mas eu acho que o CERP, ele tem esse diferencial da psicologia na grade da enfermagem, né? Tem psicologia na grade do técnico de segurança também, né? Mas é mais voltado para a questão da segurança de comportamento. Mas eu acho muito importante ter psicologia aqui, tanto no primeiro módulo, quando vocês estão entrando, que essa questão do conhecimento de vocês, de aflorar isso em vocês, tanto quando a gente está encerrando, né? Eu adoro as turmas do primeiro módulo e adoro as turmas do quarto módulo, apesar que do quarto módulo eu sou um pouquinho mais enjoada com eles, porque eu pego mais no pé deles, né? Porque já está formando, então, nossa, não pode fazer algumas coisas, que a gente vai ver quando a gente chegar lá. Mas eu acho esse é um diferencial muito bacana, trazer para vocês, né, essa noção aí do cuidado com o outro. Porque quando a gente, por exemplo, eu não sei dos outros professores, mas talvez os outros professores, eles tendem mais visar só a questão ali da saúde do corpo, né? A saúde, porque é importante também, né? A gente precisa do corpo físico também. Mas, assim, essa questão de noção do cuidado com o outro, do respeito com o paciente, de como eu vou cuidar desse paciente, né? Isso aí eu acho muito bacana a gente trazer no primeiro módulo com vocês. E o quarto, a gente vem fechando isso tudo que vocês vão aprender ao longo de 1 ano e meio, né? Até vocês voltarem para mim de novo. Né? Que vocês vão aprender agora técnica, vocês vão aprender... Não, tem gestante, urgência e emergência, vocês vão aprender várias outras coisas, mas tudo que a gente falou aqui em todas as nossas aulas, vocês vão sempre colocar em prática nessas aulas do corpo físico também. Vou pegar um acesso. Se a pessoa não tiver calma, né, você vai ter dificuldade para pegar esse acesso dessa pessoa, vai aferir uma pressão, né? Se a pessoa estiver muito agitada, não vai dar um número exato, né, o número que você precisa. Então, assim, às vezes é uma questão de conversa, né? Lembrar sempre aí dessas questões das doenças psicossomáticas, ter esse olhar, né? Falar, opa, aqui pode estar tendo alguma coisa, eu vou buscar o outro profissional aqui dessa área para ele dar uma olhada, tá? Então, isso aí eu acho muito bacana, tá? A tanatologia, né? É uma ciência, igual eu falei, é uma parte muito importante também, né, para desvendar aí vários crimes também que a gente tem, o tipo de morte da pessoa, né? Mas, por exemplo, não era uma área que eu gostaria de trabalhar, não sei se daria conta, tá? Nem na parte psicológica e pior ainda na parte prática lá, né? Porque tem os psicólogos também que trabalham nessa questão do luto. Eu acho que não, eu teria que ter um outro preparo. Eu também não estou preparada para a morte. Isso é muito ruim, né? Se algo acontece, desestrutura a gente todinho, né? Mas a gente tem que ir trabalhando isso, né? Porque é a certeza que a gente tem. Nascer, crescer e morrer. Mas eu ainda não estou preparada para isso ainda, não. Mas a gente tem esse olhar, tá? Não precisa acontecer comigo, né? Para eu poder saber acolher. Eu não preciso viver a experiência, né, para poder saber acolher, né? Eu tenho que saber acolher independente daquilo que eu vivenciar, né? Igual, por exemplo, quem é menino nunca vai ser mãe, né? Os meninos, mas vocês têm que saber acolher uma mãe, por exemplo, né? Então nunca vocês não vão ser, mas vocês têm que saber como fazer. E isso que eu acho que é o diferencial aí dos profissionais, tá?
Alguém se interessaria, gente, por essa área? Deixa eu ver aí vocês, a turma da coragem aí. Porque tem tranquilo. Eu interesso, Kelly. Ó, bacana aí. Eu também. Nossa, Eu também. Eu também queria. pois é, gente, aí é uma profissão. Ô, Kelly, mas o mais difícil é passar no concurso público. É uma carreira, hein? Polícia é uma carreira com vários privilégios aí, né? Assim, em questão de férias, salário, aposentadoria, deve. Não sei falar para vocês hoje um salário de um tanato, mas deve estar aí em torno de uns R$ 8.000. É algo bom, mas aí Agora eu me interesso, Kelly. Ah, gente, sinceramente, tá? Eu acho que nem isso. Eu acho que eu não daria conta igual mesmo. Mas, igual, por exemplo, o Antônio, né? Que quando vocês vão responder isso depois das aulas de urgência e emergência. Você fala em cuidar de alguém para este um caso? Ou Não, o outro Tanato ele tema? já trabalha. O tanato, né? Ele já trabalha com cadáver. Ele não é uma. Vocês vão trabalhar com a questão da morte no ambiente de trabalho de vocês. Eu gosto dessa área, Kelly, do cadáver. Pois é. Eu até já pensei em fazer. Ai, agora eu esqueci o nome. Quando a pessoa morre. Ai, peraí, que deu branco. Legista. Ah, sim. Nossa, eu acho muito bacana, mas depois eu desisti. Porque Eu se acho chegar a pessoa que eu interessante. conheço, se chegar uma pessoa que eu conheço, uma pessoa próxima de mim, eu não vou aguentar, não. Mas aí geralmente a pessoa não olha mesmo, né? Tipo assim, se é uma pessoa que você conhece, aí não vai ser você Aí não profissional pode, né? que vai atender, né? Igual, por exemplo, o Antônio, ele trabalha no urgência e emergência, mas se ele tiver que socorrer, às vezes, alguém, sei lá, um filho dele, talvez não seja ele, né? Não sei, né, Antônio? Não sei, talvez, assim, no ambiente ali de trabalho, que às vezes você não sabe quem que está lá na cena do acidente, né? Mas aí talvez... Ô, Kelly, infelizmente já passei por isso. Tive que socorrer minha filha, Kelly. Você falou que sua Não, filha desmaiou, não foi? Um negócio assim que você contou? ela caiu de bicicleta, bateu no muro. Você chegou, era sua Não é- filha? Não é porque eu queria, não. Mas aí, quando meu filho me ligou falando que ela tinha batido, até a reação minha é diferente. Realmente, com familiar é diferente daquela. Não, Eu com desci numa certeza. velocidade uma velocidade que não era o meu normal, não. Para chegar mais rápido possível nela. Então, realmente, com família não é a mesma coisa, não. Aí é complicado, né? Mas vamos supor assim, que se fosse um acidente muito pior, né? Deus que livre e guarde sua filha, né? Talvez aí, tipo assim, pouco Antônio eu consegui fazer ali como profissional, eu imagino, né? Porque aí ele já entra o pai, né? Aí já entra o sentimento de pai, aí é muito difícil ele ser um profissional ali naquela hora. Aí não sei, não tem ninguém mais para fazer, né? O Pode contar uma Kelly. historinha? Oi, pode. Deixa o Antônio primeiro, depois que lê. Não, Guilherme primeiro. Guilherme é mais. Não, melhor que eu. Antônio, pode ir lá, Guilherme. vai lá, Antônio. A historinha é a seguinte. Eu estava aqui em Caneirinhos, numa reunião aqui, e nesse meio tempo deu um acidente próximo à minha casa. A informação que eu tinha é que 2 crianças foram atropeladas. Beleza. Eu estava com a ambulância, eu desloquei daqui. Nesse meio tempo, eu estava ligando pro meu filho e para minha filha. Né? Nenhum dos dois atendia, Kelly. Não. Aquilo foi me deixando mais apreensivo, mais nervoso. Aí eu comecei a acelerar mais a ambulância. Não, gente, eles não atendem. Isso aqui é a minha menina e meu menino que tá aqui foi atropelado? Beleza. Quando eu fui chegando próximo ao acidente, eu vi meu filho. Falei, nossa, cadê minha menina? Mas fodeu, é minha menina mesmo. Quando eu cheguei mais próximo um pouquinho, eu vi minha menina também. Os dois ajudando a socorrer. Aí que o coração deu uma aliviada. Então, pensa a minha situação no deslocamento e eles vão ter no telefone. Uai. E é perigoso até acidentar, né? Porque você não fica com a atenção. Aí vem a emoção, não tem como, né, gente? A gente não consegue separar a gente, pessoa, do profissional, né? Às vezes eu escuto, não, eu sou extremamente profissional, até um certo ponto, né? Porque tem hora que os sentimentos, eles misturam mesmo, né? Não tem como, né? Por exemplo, o aperto que o Antônio passou aí.
Não tem como ele não falar, não, agora eu estou aqui na ambulância, não importa, pode ser qualquer pessoa, mas eu vou lá de socorrista, né? Vem um sentimento ali de pai, né, de família, com certeza. Pode falar, Guilherme. É, eu tinha perdido minha avó, sabe, em 2017. Uhum, E nisso, eu estava desempregado, porque eu dediquei para ficar com os meus avós, eu fiquei desempregado, e minha avó morreu em setembro. E quando foi em dezembro, eu arrumei um senhorzinho para me dar banho. Porque eu tenho muita prática, eu, uhum. eu, eu aprendi muito. E nisso, o senhorzinho veio a óbito. Tem toda uma história, mas aí ele veio a óbito, né? E quem estava com ele no hospital? A família. Eles confiavam muito em mim e queria que eles eram de João Levade. E eles Uhum. queriam que eu ficasse com ele, pelo menos até o cara da funerária chegar para arrumar. E eu fiz companhia para ele e tal. Eu vi, ele morreu comigo no hospital. Enfim, aí o rapaz da funerária chegou sozinho. Ele é um rapaz, um homem de quase 2 metros, bem tenebroso. Aí ele chegou assim, acho que não sei se eu falei essa história aqui, com a tampa de um caixão numa mão, flor na outra, Nossa. super tranquilo. E eu com o senhor deitado lá na chapa no necrotério, e eu sentado esperando alguém chegar para ver ele, e eu refletindo sobre a vida, refletindo comigo mesmo, né? Aí ele chega e eu falo assim, uai, fulano, você tá sozinho? Aí ele falou, tô sozinho, o meu ajudante não tá trabalhando comigo mais. Ele vira e me pergunta se eu gostaria de ajudar. E aí eu fiquei sem reação. Eu falei assim, claro, não, eu te ajudo. E fui ajudar. E eu tinha falado que eu tinha perdido minha avó em setembro, e ele também arrumou minha avó. E ele tinha perguntado se alguém gostaria de ajudar a arrumar. É, porque geralmente ele não deixa, mas se tivesse alguém que quisesse ajudar a arrumar, ele aceitaria no dia. Aí eu ajudando ele a arrumar, ele me falou que geralmente não é legal e não é saudável um parente arrumar um pai, uma mãe, um filho, porque mexe muito É. psicologicamente falando. E eu fui vendo aquilo, eu ajudando ele a arrumar esse senhor, ele costurando a boca, essas coisas. Eu fui pensando como ele fez com minha avó. Então, assim, não é legal ver Não, parente. não tem Eu como não não. recomendo. É pesado. É assim, não é todo mundo que consegue, de Uhum. verdade. Mas foi uma experiência ótima. Depois desse dia, eu perdi total medo em relação a defunto, cadáver, sabe? Tudo isso, eu perdi todo esse medo. Mas foi muito boa a experiência. Eu Foi muito não legal. tenho medo, mas eu acho que eu não conseguiria emocionalmente mesmo, sabe? Assim, eu acho que eu não daria conta. Eu acho que, não sei, eu ia somatizar muito isso, assim. Eu ia ficar pensando muito na minha família, pensando muito se fosse comigo, sabe? Então, assim, eu acho que eu ia ficar com uma fobia, eu ia ter não ia conseguir, sabe? Mas é importante, né, que tenham pessoas, né, que façam isso, que façam, né, principalmente respeitando, né, o corpo do outro. Mas a gente vê isso com a família da gente, é muito complicado, né? Igual você falou, né, que você mexendo ali, remeteu ali a questão de sua avó, né? Porque Então, ele, você se vê ali, cara, você se coloca naquela situação, porque você vai passar por isso, sabe? E assim, e outra coisa, eu tive Covid no meio do ano, do ano passado. Só que eu não estava aqui em Alvinópolis, eu estava em Belo Horizonte. E nisso, eu tinha perdido meu emprego e tal. Eu estava lá em Belo Horizonte procurando emprego e peguei Covid. Só que, para minha mãe, eu ia lá rapidinho, pegar alguns currículos e voltar. Mas como eu peguei Covid, eu não pude voltar, eu fiquei lá. Ok, eu morri de medo de morrer, Kelly. O ô, que que eu gente, com certeza. eu falei com meus amigos que aconteça o que acontecer, não me deixam enterrar em Belo Horizonte, que me tragam para Alvinópolis, entendeu? E aí eu falei, o dinheiro tá aqui, meu cartão tá aqui, se vira. Se vocês deixarem me enterrar aqui em Belo Horizonte, eu volto e puxo o pé de vocês. E minha mãe não soube que eu tive Covid. Eu fiquei esse tempo, fiquei muito tempo em Belo Horizonte. Eu fiquei, tipo assim, uns quase 2 meses de quarentena, com medo sem falar com a mãe que eu tava ficando lá por isso. Eu só Uhum. contei para ela depois que eu voltei para casa. Que eu contei para ela que eu tava lá porque eu tinha Covid. Porque se eu tivesse contado na época, ela ia ficar doida de Ah, com querer. certeza.
Mas eu morri de medo de morrer, Kelly. Não vou mentir pra você, não. Eu morri de Não, medo. a gente e destabiliza a gente, igual né, o texto fala ali para a gente, né? Os medos que a gente tem geralmente são medos eles estão ligados à questão dessa morte, né, da finitude. Né? Então, se a gente tem algum tipo... É claro que tem medo que não tem a ver com morte, mas assim, mas sempre vai remeter um pouquinho nessa questão da finitude, né, do medo. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, né? E aí, o desconhecido gera esse desconforto na gente. Então, tudo que a gente for fazer, que a gente está com medo, por exemplo, é porque a gente não conhece bem. Aí a gente vai arriscando, tipo assim, vamos vendo aqui o que dá, vamos indo devagarzinho para ver o que dá, né? Mas é porque eu desconhecido. Eu pego o Covid, eu fico com medo de morrer, por quê? Porque eu não conheço, não sei como que é depois disso, né? Eu vou morrer, vai acabar, né? Tá, a gente pega o Covid e hoje, infelizmente, a gente é 50%, porque você não sabe, né? Tipo, e aí? O que vai reagir no seu corpo? A gente não sabe, é algo desconhecido, então a gente tem medo. Ai, gente, é difícil, tá? Nossa, Ô, tá. Kelly, A e psicóloga está assim, precisando de psicólogo. e a maior besteira do mundo também, eu tive que, não a maior besteira, mas todo mundo tem medo. Eu tinha medo de morrer lá e ser enterrado nessas covas, essas covas que enterra 10, 7 por dia. E minha mãe nunca sabia onde eu tô. Eu sei que isso é ridículo, porque é matéria, isso, mas a gente fica com isso na cabeça. Fica. Por isso não pode andar sem documento, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Você vai sair aí. Eu já escutei tanto isso que gente, eu sou muito desprendida das coisas. Eu nem bolsa eu gosto de ficar levando, nem nada. Aí minha mãe sempre fala, vai, no dia que acontecer alguma coisa, não tem como nem saber onde que você tá, porque não tem documento, não sai com nada. Então, assim, por a gente tem que sair com documento para poder, essa questão da identificação também, tá? Senão depois aí, eu falei, nossa, me procura, ó, faz DNA, sei lá, se vira, vai me achando. Mas Minha Ai, mãe vai rezar para mim lá na cova. Tem 8 ali. Tem que saber qual andar que eu estou. Vou rezar para o Guilherme do e andar 2. geralmente são números, né? Porque, por exemplo, você não consegue identificar quem é você, é um número tal, né? Nossa, Não tem nem péssimo. nome, né? E, Geralmente quem é indigente, né? e o cara da funerária aqui de Jovinópolis, que eu ajudei ele a arrumar, eu vi. Então eu sei que ele tem carinho, ele tem respeito Aham. pela pessoa. Então isso me ganhou. Então eu Uhum. brinco que eu não queria ser enterrado lá. Quero ser enterrado aqui. Como vai trazer, eu não interessa, mas eu quero ser enterrado aqui. É um papo muito. Eu falo que essa aula aqui é muito tenebrosa, né? Essas aulas de tanatologia, mas é uma aula muito necessária, gente, para a gente ver que existe isso também. Né? E existe isso também, não, né? Isso existe e está presente o tempo inteiro aí na vida da gente, né? Que é a questão da finitude. Pode falar, Patrícia. Você ficou verdinha? Ô, Kelly, comigo foi o seguinte, eu cheguei a trabalhar na funerária, né? Hum. Aí só que eu fazia plano. Chegou uma vez que as meninas precisou de mim para poder acompanhar, porque houve um óbito. Aí elas colocaram pressão em mim, porque eu tinha muito medo de defunto, né? Elas falaram comigo que o defunto já estava atrás lá. Aí, minha filha, eu fiquei o tempo todo achando que o defunto estava lá atrás. Aí, depois, elas falaram comigo assim que não tinha defunto lá atrás, não. E eu tremendo toda, né? Mas, Coitada! mas graças a Deus eu nunca precisei de arrumar, porque até então eu saí. Mas aí, acompanhar a velório e tal, eu acompanhei. Mas as meninas viviam falando comigo assim que tinha que despedir do defunto e tal. E eu nunca fazia isso. Mas aí elas falaram comigo também que tudo aquilo era psicológico, entendeu? Tinha que colocar na cabeça que era tudo bem, que não era nada daquilo. Aí eu fui acostumando. Mas eu saí de lá antes de eu arrumar velório, arrumar um defunto, porque, pelo amor de Deus, deve ser muito horrível. Né? Até que o psicológico acostuma e eu morri primeiro. Patrícia é do meu time. Eu sou mais ou menos tão acostumada, eu já morri também. Mas é complicado, né? Por isso que a gente existe o perfil, né, gente? Tem um perfil de todos os para tudo, né? Na vida aí, né? E tem o perfil de quem
consegue suportar isso de uma maneira, né, melhor, né, do que o outro, né? O Kelly, a Patrícia está falando isso, é verdade, é psicológico. Eu tinha Aham. muito medo. Ano passado também, em 2019, no caso, eu fiquei preso no cemitério aqui de Ovinópolis. O Deus que me coveiro livre. ele não prestou atenção. Eu fui visitar o túmulo da minha avó e tenho o hábito de entrar, cumprimentar o coveiro, geralmente. Quando eu vejo ele, entro e o túmulo da minha avó fica lá no final. E não sei se você sabe, o cemitério aqui em Ovinópolis, ele é de bambu e ele em forma de coroa. Aí eu entrei, fui, conversei lá com minha avó, com os parentes que estão lá, que já se foram, e eu cumprimentei o coveiro. Ele estava recebendo uma família de uma levade. Ele me viu, mas eram as 3 horas da tarde, dia de semana. E aí ele me viu, o sol rachando. De repente, eu fiquei conversando, me enrolei ali e fui embora. E tem uma passarela que é do final do cemitério até lá na porta, uma passarela reta. E nisso eu vim andando e tô procurando ele com o olho. Tô vendo se eu capto ele em algum canto lá dentro, lá e não vejo, não vejo, não vejo. Aí eu já comecei a dar uma balançada. Não olho para trás, vou seguir reto. E aí eu fui ver no portão fechadinho assim, cara. Aí eu pus a mão no portão, cadeado trancado, eu falei, vou ter que sair daqui, vou ter que me virar. Aí eu tentei ver se eu passava entre os bambus, mas não tem como. Nossa Senhora, eu ia botar fogo no bambu para me sair daí. Não. E nisso Bota eu fogo no pulei, cemitério para me sair. Deus é mais. não olhei para trás, pulei, fui lá na casa do cordeiro, chamei ele na casa dele, falei com ele pela falta de atenção dele. Não por mim, mas se fosse minha mãe, se fosse um idoso, ia morrer ele dentro. Ia morrer, porque o cemitério fica num lugar muito pacato, não Pois é. passa gente toda hora. Não, ele tinha que ter Mas assim, conferido, né? Então tem um controle de quem está entrando e quem está saindo, né? com Ou certeza, então vai mandar um anúncio, ó, vamos fechar daqui 5 minutos. um Sei lá, absurdo, né? Kelly. Eu não voltei lá mais, vai fazer o quê? 2019, nós estamos em 2021, não voltei lá mais depois. Não por medo. Então volta, fica, ó, eu vou lá, você fica aqui na porta. Agora eu não confio nele mais. Fala, ó, fica um lá na porta esperando, o portão fala, não, Guilherme está lá dentro ainda, vamos aguardar. Mas é isso aí, tá, gente? Então, na próxima aula, a gente fala lá sobre a ortanásia, a distanásia, a eutanásia, tá bom? Semana que vem, tá? Ô, Kelly, Oi. a sensação de entrar naquele lugar cheio de caixão, nossa Deus do céu, Ah, a não, gente nunca entrei. tudo de ruim, credo. É, Nossa, já é um ambiente de muita tristeza, né? Assim, você já sabe que aquilo ali é um sofrimento de uma família, né? Que está deixando alguém. Então, assim, é complicado mesmo. Tem que muito ter pesado. uma, como dizer, como é o ditado popular, né? Tem que ter um psicológico bom aí para isso. Eu tenho que melhorar muito ainda o meu para me conseguir. É complicado demais. Então tá bom, viu, gente? Fica com Deus, então. Até semana que vem, tá? Um abraço. Meu Deus, Kelly, bom final de semana. Com Deus para vocês também, viu? Tchau. Amém. Tchau.